Fala pessoal, eu sou o Gustavo Bodre, esse é mais um episódio do Startse Tech. E ao meu lado está o Marcelo de Castro. Fala, Marcelo. Fala, gente. E hoje você vai descobrir que teu carro tem alma. Pois é. Imagina descobrir que seu carro tem alma ou que ele tem ali uma vida própria, né? Mas acho que o bate-papo de hoje é pra gente falar um pouquinho sobre um assunto que tá quente aí no mercado, que são os sistemas operacionais dos carros, né? Startse Tech. E aí eu queria trazer um pouquinho de histórico, só para mostrar o porquê que esse assunto surgiu na nossa pauta, né? Em junho desse ano, a Apple fez o evento de lançamento de novos produtos que ela faz todo ano, e ela lançou uma nova versão do Apple CarPlay, que é o sistema ali de entretenimento que a Apple tem para conectar nos carros, né? E uma das grandes inovações que ela trouxe foi que, além de ter toda a parte ali de multimídia, a parte de entretenimento, ela colocou algumas funcionalidades de controlar alguns pontos específicos do carro, como por exemplo o ar-condicionado, aquecedor de banco e outras coisas, não da mecânica do carro, mas que tem a ver ali com um pouco do conforto, né? Acho que esse foi um lançamento importante que pouco se falou, normalmente se foca muito no lançamento de iPhone, de Apple Watch e tudo mais, até a gente fez um episódio sobre isso, mas esse lançamento das melhorias do CarPlay foi interessante, né, Marcelo? A gente fala muito sobre coisas inteligentes. Eu lembro que teve um episódio que eu até fiz a piada, né, que a grande aposta da indústria era pra geladeira inteligente. Aí todo mundo falava, sua geladeira será inteligente, você poderá ver. Cara, assim, por mais que eu tenha visto algumas telas de LCD em geladeira, acabou não rolando. E o carro que nunca ninguém apostou que seria inteligente é o que tá virando, assim, o queridinho do mercado. Porque você já tem esses sistemas que permitem a integração do celular com o carro. Tá legal, assim. Então a gente trouxe a inteligência, o cérebro do celular pra dentro do carro. O que tá acontecendo? A gente prevê, que a gente vê esse movimento, que o carro vai ser inteligente por si só, né? A partir do momento que ele tem um sistema operacional, e assim, estamos falando igual o Windows, ou o Mac, ou o Linux que você usa aí, ou Android, ou iOS, é nesse nível que o carro vai ser, onde você tem um sistema operacional mais sofisticado. Ele já existe, tá? A galera da indústria de auto aí não me mate, pelo amor de Deus, assim, a gente sabe que o carro tem os sistemas operacionais, mas ele é muito focado ali nas funções básicas da mecânica, né? Você não tem a integração, por exemplo, do ar-condicionado. Se você vai ter uma reprodução de um vídeo de YouTube, você depende, ou a central multimídia do carro tá ali, ou o seu celular, mas não foge muito disso. Uma coisa que eu e o Gustavo a gente tava conversando sobre é que a gente cai naquele paradigma, você vai falar assim, mas o que vai vir, o que pode vir para um carro que vai mudar Então, até o lançamento dos smartphones, ou quando começou esse mercado com o iPhone, ninguém imaginava no que chegou. Eu acho que a gente estava tendo uma discussão aqui, tentando montar um cenário que era, imagina se a gente estivesse fazendo esse podcast lá em 2005, 2006, antes do lançamento do iPhone, né? E a gente tivesse ali com o nosso Nokia, com celular, com Symbian, que tinha no máximo uma calculadora e um bloco de notas e a câmera. Como é que a gente imaginaria esse futuro de aplicativos para celular? Acho que seria muito difícil, né? Talvez a gente criticasse falando assim, nossa, que legal, agora você escreve na calculadora, você escreve no bloco de notas com o dedo. Aí você chega ao ponto de hoje em dia você ter... Porque, olha só, não é só pela função do próprio aparelho, do próprio celular, né? Olha quanto hardware foi desenvolvido para explorar o fato de você ter um computador relativamente bem potente na sua mão. Tem desde sistemas que você acopla no celular para gravar áudio, várias pessoas usam, até o ponto de você ter câmeras infravermelho, que tem gente que usa. Por exemplo, eu já vi mecânicos que eles têm sistemas de câmera infravermelho que ele pluga no celular e ele consegue, por exemplo, fazer um diagnóstico dele. Então o celular evolui e ele e acaba trazendo uma geração nova de hardware que também não existia e jamais se pensou a existir. E criam-se aplicações em cima desse uso, né? Porque o celular vira o cérebro, entendeu? A partir do momento que você não precisa... mas todos esses dispositivos existem separados. E tem uma foto muito famosa que nos anos 80, o cara com todos os periféricos que você podia ter, era uma câmera de vídeo no ombro, uma calculadora, uma máquina de escrever. Aí falaram, então, isso tudo tá dentro do celular hoje em dia. Aí o que acontece? Então a câmera, que nem o negócio da câmera infravermelho, ela usa o cérebro do celular, então ela não precisa ter o dela. E quando a gente tiver isso no carro? Eu acho que essa é parte da discussão e esse problema
não foi visto só pela Apple, né? Tem um histórico aqui que é bacana a gente falar, que eu falei que em junho a Apple fez esse lançamento da nova versão do CarPlay. Em setembro de 22, então logo depois, a NVIDIA foi lá e lançou o que eles chamaram do Drive Concierge. NVIDIA é fabricante de placas de vídeo, fez o lançamento do primeiro sistema operacional deles para um carro. Na sequência, em outubro, o Google lançou 2 atualizações para o Android Auto, que é a versão deles, né, do sistema operacional de carro, já com uma série de outras melhorias e podendo liberar funcionalidades agora sem fazer update de software. Então ele consegue liberar uma ou outra nova funcionalidade sem ter que fazer um download de uma nova aplicação. Tudo isso de junho a outubro desse ano. Agora em novembro, o Google anunciou uma parceria, aumentou uma parceria que eles já tinham com a Renault para que o Android Auto seja o sistema operacional das novas versões dos carros da Renault. E para fechar tudo isso de grandes sinais, a Tesla tem uma frequência aí de atualização do software dos seus carros de mais ou menos a cada 2 semanas. Então, é um sinal que aparentemente o mercado identificou que o carro vai virar um grande processador de uma série de informações e por isso as Big Techs estão apostando que, cara, é importante eu estar lá. Vocês sabem, né? Se a Big Tech tá lá, tem dinheiro na mesa e eles já viram que isso vai funcionar. E pensa o seguinte, o carro, por mais que você tenha essas funções no celular, o carro ainda não pensa sozinho. Ele tem, lógico, tem todas aquelas funções que estão atreladas ao fabricante. Do carro ter uma performance melhor, dele se comportar diferente em certas condições, por exemplo, numa pista, você tá numa autoestrada, ele baixa, se você estiver num lugar mais esburacado, ele levanta. Isso os carros já fazem. E normalmente essas funções mais relacionadas à mecânica e à segurança do carro, muito provavelmente, né, não sabemos bem como vai ser o futuro, elas vão ficar na mão do fabricante por uma questão de segurança. Senão você instala um app lá, capota o carro, quem é o culpado, né? Então, assim, muito provavelmente. Mas a partir do momento que você tem um carro que ele tem um computador potente dentro dele, nesse ponto, por que a gente não pode pegar funções hoje que você precisaria do celular e o carro simplesmente resolver sozinho por você? Por exemplo, a gente estava falando sobre camping aqui, pessoas que gostam de acampar. Se você tiver funções dentro do carro, por exemplo, se você tiver um aquecedor e o carro liga o aquecedor extra do carro, né? Por exemplo, tem gente que leva acampa em lugares frios, você tem aquecedores a diesel, por exemplo, né? Hoje o cara depende dele regular e dormir, ou no máximo ligar no celular. Se o carro é inteligente, você não precisa do celular, você tem um backup que é o carro, ou o carro assume essas funções pra você. E acho que não só isso, né? Imagina que a partir do momento que o carro passa a ser um grande computador, ou ele passa a ter um sistema operacional ali e está conectado, você abre um mercado de criação de aplicativos, que é o que aconteceu com o celular. Lá em 2005, ninguém achava que iria existir uma loja de aplicativos para celular. Pra celular? Pra quê, né? Que aplicativo? Não tinha necessidade. Então, o que a gente enxerga de sinal a partir do momento que você tem um sistema operacional de carro, vão surgir ideias e aí a criatividade dos desenvolvedores é o que gera a inovação, vai trazer um mercado de aplicativos para os carros que pode ser interessante. É que o celular, ele não vou dizer que ele quebrou o paradigma do computador portátil, não no sentido do notebook, sim, os laptops, notebooks existem há muito tempo, mas a gente tinha alguns pocket devices, né, ou uns handheld, tem um monte de nome que eram aqueles computadorzinhos de mão que você usava com caneta, só que ele tinha uma falha grave. Você precisa de um computador. Toda hora você precisa ligar ele no computador para fazer uma sincronização, uma atualização, alguma coisa assim. O celular linkou tudo isso. Ele é independente, ele deu independência para o computador de mão. E então você tem ele quebrou o paradigma dessas duas coisas. Lembra? Teve uma frase famosa que é, tudo tá ali no ar. Alguém vem junta isso e vem a inovação. O celular quebrou esse paradigma. Computador de mão é um nicho, é só quem gosta muito, e também é a agendinha e a calculadora, foi o que o Gustavo falou. Hoje o computador de mão, o seu celular é um negócio extremamente potente e assim, tem loja de app, tem loja de hardware, tem loja de tudo pra ele. Ele tem seu GPS, nunca alguém imaginou o Waze, ou o Google Maps, ou os sistemas de monitoramento de cardíaco, o banco. Quem imaginou que um dia ia pagar conta aproximando o celular? Então, assim, o que vai vir com o carro, a gente precisa que comece a ter essas interações pra gente ver o que vai nascer disso, né? Você tem, por exemplo, um sistema do carro que, isso juntando com os carros que se dirigem sozinhos, né? Pode ser que num futuro médio aí a gente consiga fazer que você tá trabalhando em casa, você entra no carro, continua trabalhando, sem ter muita interrupção, que o carro, parte do trabalho, ele faz por você. Por quê? Porque ele é inteligente, ele é muito inteligente. Isso pensando num futuro onde os carros são autônomos, isso passou a ser algo normal, né? Mas pensando
pensando num mundo, né, um pouco mais próximo na linha do tempo, né? Acho que a gente tem uma grande oportunidade que é no campo do entretenimento, né? Então você está dirigindo, mesmo num carro convencional, não num carro autônomo, mas você quer conectar ali, por exemplo, sei lá, o Netflix para o teu filho assistir enquanto você está fazendo uma viagem. Cara, se o carro está conectado, isso é muito mais fácil. Você entrega esse conteúdo de uma forma muito melhor do que você ter que ter um celular, que você tem que estar conectado na bateria e tudo mais. Então, você tira um pouco da dependência do celular. E não pense que alguém vai colocar uma câmera dentro do celular, você vai dentro do carro. Aí vai falar assim, ué, por que você tem uma câmera dentro do carro? Ué, você não tem uma câmera no seu celular? E fazer live sentado no banco do seu carro? É o tipo de coisa que vai acabar acontecendo, assim, o celular ele agregou funções que a gente nunca imaginou. Primeiro veio a câmera, não, tudo bem, agora o celular tira foto. Agora ele tem uma câmera frontal. E assim, pra que duas? Meu, quantas câmeras celulares tem hoje em dia? É o tipo da coisa que você não imagina. Ah, ninguém vai colocar uma câmera no carro pra fazer live dentro do carro. Então, celular também não era pra ter, né? Pois é. Ou até câmera de segurança para, igual em alguns países, as pessoas usam aquela dashcam pra avaliar, pra, enfim, controlar caso de acidente, responsabilidade em acidente. Por que não isso já estar conectado com o carro e automaticamente subir isso pra uma cloud da vida? No entretenimento que a gente tá falando aqui, você pode você colocar um sistema que entretém os passageiros em viagens mais longas, mas imagina que você monta uma startup ou monta uma empresa mais tradicional de marketing, onde você consegue colocar pra pessoa que tá viajando pra algum lugar famoso, por exemplo, aqui no Brasil, ele vai pegar pra algum lugar histórico, onde você entra com o carro e o carro interage com a paisagem, sozinho. Por quê? Porque ele consegue fazer. Não é aquele conceito antigo que você dá play no DVD e ele é simplesmente uma narração. Imagine a partir do momento que o carro está andando, você está vendendo conteúdo ou oferecendo conteúdo baseado nas medições do carro. Aonde ele está, qual é a velocidade, por onde ele está passando, e você consegue agregar isso ao seu conteúdo para vender uma forma que nunca foi imaginada, sem depender do celular. E acho que nesse mundo de entretenimento, essa parte de conteúdo fica super claro, né? Mas tem um outro caso de uso que é interessante, que imagina que você é uma locadora de carro e grande parte dos problemas que você tem estão relacionados à telemetria, a entender o quanto o carro ali de fato está sendo usado, se ele está sendo bem usado, se ele não está sendo bem usado. Hoje já existem dispositivos que fazem essa medição e depois você tem que pegar esses dados e transferir para um servidor central e tudo mais. Mas imagina que o carro pode aprender com esses dados de telemetria e informar o motorista ou gerar um alerta de segurança ou, enfim, aprender com os dados do que está acontecendo ali fisicamente e ajudar o motorista e o passageiro a tomar determinadas decisões. Não entre em áreas de perigo. Aqui você pode estar, tem previsão de chuva, ele já dá o caminho, você vai falar, putz, mas existe tudo isso no celular. Mas assim, é aquela coisa, você consegue usar, inclusive, né, os órgãos de trânsito vão nos agradecer no momento que a gente disser, por favor, não use o seu celular enquanto você estiver dirigindo. Essa é a tal da coisa. Você precisa falar pro celular o que você quer, pro seu dispositivo móvel. A partir do momento que o carro já tem isso integrado nele, ele dizer o seguinte, vamos pegar uma rota alternativa porque eu já vi que vai chover e é melhor a gente não estar por aqui. Ou ele fala o seguinte, assim, gente, imagina o seguinte, hoje usar o celular não é pra se usar o celular durante o processo de dirigir, né? Por mais que você tenha algumas interfaces que interagem lá, você ainda interage pra chegar no algo que você quer. Por quê? Porque ele é um sistema que ele não é 100% integrado ao carro. Ele tá ali no console, é o máximo que ele faz. Quando você coloca carros inteligentes que ele tem comunicação direta com a internet, né? Com serviços de borda que ajudam ele a ser extremamente rápido. A forma como você vai oferecer não só o entretenimento, mas também você pode oferecer alertas de meteorologia, alertas de opção de caminho. Se você passar por esse caminho aqui, você pode oferecer serviços que tem ali que você precisa, ou que o carro precise. E aí você começa a criar todo um outro ecossistema que não existe, que é exatamente o que aconteceu com a quebra do celular. Você vai ter milhões de pessoas criando aplicativo pro carro e gerando uma criatividade que é absurda, assim, né? Então imagina outro caso que, putz, pra mim é sempre uma dor. Comprar e vender carro usado. Putz, é um inferno, porque você não confia, você não sabe se o carro que você tá comprando, qual é a procedência dele. O que você faz hoje? Leva um mecânico de confiança. Ou vai numa empresa que faz a certificação e faz uma vistoria rápida, mas que ela é muito superficial. Agora imagina se esse carro ele é todo conectado, né? Se ele consegue colher todos esses dados de telemetria e
salvar isso de uma forma que eu que quero comprar um carro, vou lá, dou uma bipada em algum lugar daquele carro e ele me traz toda a história, né? Toda a história. Se ele bateu, se ele não bateu, se ele freou muito rápido, se a pessoa andava acelerando e freando, enfim, me traz toda a capivara daquele carro. É por onde que ele dirigia, né? Pô, eu conheço esse lugar aqui, tem muito buraco. Provavelmente esse carro vai ter problema de suspensão. Existe. Ou ele te traz também todas as trocas que esse carro teve. Ele pode te dar uma informação para transformar o seu processo de compra e venda de um carro usado muito mais seguro e muito mais confiável. E aí a gente pode até extrapolar para uma discussão que a gente teve num outro episódio aqui, que é a questão de Web3, né? Como é que eu registro essa informação de forma segura, fidedigna e que seja verificável? Blockchain. Não tem muito como sair. E o blockchain garante, né? Aquilo não foi modificado. E se foi, você sabe. Então assim, você fala, opa, o carro é roubado. É roubada, não roubado, né? Mas ele vai falar, não compra isso aqui que não vale a pena porque ele já teve registro adulterado. Quer dizer, provavelmente ele sofreu algum acidente e alguma coisa foi alterada pra ele parecer que ele não sofreu. Então, seria melhor não comprar. Então tá bom, então deixa pra lá, não quero. Você passa a resolver um problema que hoje a gente tem, que é de confiança, né? Como é que eu faço essa troca acontecer de forma muito mais segura e transparente, que acho que esse é o grande objetivo aí terminando esse parênteses de Web3, né? O grande objetivo de Web3 é deixar que as coisas sejam mais transparentes, mais seguras e que não tenha uma entidade centralizadora. Nesse caso, fica muito claro a aplicação dessa tecnologia. Eu penso até nos mecânicos, né? Com um carro com esse nível de inteligência, eu fico pensando no Alexandre, que é um mecânico que eu conheço, ele ouve nosso podcast, a gente conversa bastante disso sobre tecnologia, né? Eu sei que o processo de diagnóstico dele, de vez em quando, ele sofre pra ele conseguir pegar, você conseguir ali peça a peça pra entender um problema. Pô, ele vai ali, liga no carro e o carro às vezes conta pra ele, olha, tá acontecendo isso, esse é uma... Mas nós estamos falando isso pra colocar que existem serviços que podem ser agregados e novos, né? Imagina uma nova geração de serviços para o carro e serviços no carro, que não existe hoje em dia. Existe, mas de forma assim, você depende da pessoa ir lá fazer, ou ele depende de um conhecimento de alguém que tem sobre o carro em si, ele tem uma inteligência que é muito centrada no funcionamento dele e só. Ele não vai muito além disso, né? E a partir do momento que você começa a conectar ele, você pode se abastecer de outras informações. Até o próprio carro pode se abastecer de informações da cidade. Então ele vai entender como é que tá o tráfego naquela via e vai te dar um caminho diferente. Aquele combustível que você abasteceu não foi do melhor lugar. E ele te informa isso e você pode até aproveitar essa informação para cobrar a responsabilidade de quem te vendeu esse combustível. Que imagina que você não tem que lembrar onde você abasteceu o carro. Imagina que o carro sabe onde ele foi abastecido. E a partir desse momento ele diz assim, a partir do último abastecimento eu estou com um problema de performance. Por favor, me leve até um mecânico eu tô com um problema, não tô funcionando direito, provavelmente eu vou te deixar na mão. Ele vai pedir socorro, né? Ele pede socorro, e você, né? Já não basta todo mundo que vem te pedir ajuda, agora o carro vai te pedir também. Você liga de manhã na garagem, ele grita. Eu falo, pelo amor de Deus, me coloque um combustível decente. Vamos parar com esse negócio, né? Para de poupar 10 centavos porque eu não tô aguentando mais, né? Daí você vai ver o quanto seu carro sofre com a tua forma de dirigir. Mas enfim, acho que brincadeiras à parte, né? O futuro e o sinal que a gente enxerga com toda essa questão de ter um sistema operacional de carro a gente vai abrir esse mercado, vai ter um mercado de criação de aplicativos para carro, que eu acho que é super importante. Você vai passar a ter muito mais informação e aí a criatividade vai longe. E não pense em aplicativo no senso tradicional do celular, tá? Ele não vai aparecer aquele monte de quadradinho no dashboard que você vai ficar clicando e interagindo. Não, é assim, isso são os aplicativos como são para os celulares. Os aplicativos não vão ser assim nos carros. Ou vão. A grande aposta de Google, Apple e Nvidia é que toda essa interação do carro vai ser por comando de voz. Muito provavelmente. Por quê? Porque a forma como você consegue, porque pensa, o celular, por que todo mundo diz, por que as autoridades dizem não use celular no carro? Porque se você está olhando pro carro, você não está olhando para onde você deveria. Então você pode sofrer um acidente. Como serão as interfaces no futuro? De uma forma que você não precisa olhar para ela. Você só pede, fala, né? E outra coisa que é importante também pensar quando você fala das possibilidades de um carro com essa conexão, né, com essa inteligência, imagina o seguinte, a gente falou também em outros episódios sobre anel que faz a medição de sinais vitais. A gente falou do novo Apple Watch, que tem uma série de avaliações de sinais vitais. Imagina que o teu Apple Watch identifica que os teus batimentos estão caindo, a tua temperatura corporal está diminuindo, ou seja, ele entende
entende que você tá ficando com sono. O próprio carro pode dar um alerta junto com o teu smartwatch e falar, opa, peraí, acho que você precisa fazer uma parada. Ele buzina, né? Ele freia. Ele freia, aí você causa parabéns, né? Engavetamento, 14 carros afetados. Não, esperamos que não seja assim, né? Mas a questão do carro conectado ele pode se conectar com o celular, com o teu Apple Watch, com, enfim, teu smartwatch ou com qualquer outro dispositivo que esteja conectado. Imagina, e assim, qual é o grande... Tentando vamos dar uns passinhos para trás para ver uma coisa. O que tudo isso no final quer dizer? Que a tecnologia está ficando mais pessoal do que nunca foi. Por exemplo, hoje você pode, se você tiver carros mais sofisticados e mais caros, você pode dizer qual é a sua posição do banco, como que você quer a altura do volante. Nossa, só um parênteses, né? Quando você deixar o seu carro no estacionamento e o manobrista mudar o banco, a hora que você chegar no carro, ele já pode ajustar automaticamente. Cara, essa é uma feature que eu pagaria a mais pra ter dentro do meu carro. Imagina quando o carro, ou qualquer carro, vamos supor, por exemplo, se existirem carros como serviço, que o carro você não compra, você assina um carro, né? Sem conspirações aqui, por favor, hein? Você assina o carro e quando você entra no carro, o carro detecta ou o seu smartwatch ou o seu smartphone, ele detecta que é você e o carro se ajusta sozinho. Qualquer carro. Porque os carros têm sistemas operacionais, eles não são isolados, num ponto que cada carro você tem que reconfigurar. Você encosta no carro, é capaz dele te dar bom dia quando você chegar. Ele te fala, oi, bom dia, fulano de tal. Pro trabalho? E o mais legal ele não precisa ser autônomo. São coisas diferentes, né? O carro ser autônomo e você não dirigir é uma coisa. Agora, ele estar conectado e te dar todas essas features e todas essas comodidades é algo que é bem factível. Ele vai virar uma experiência muito pessoal, né? Por mais que você fale, não, mas meu carro é pessoal. Eu pintei ele de amarelo, eu coloquei umas rodas gigantes. Não, normal. Customizar o carro já faz parte da cultura humana. O problema é que é o seguinte, você customizou mecanicamente o carro, ou você customizou a aparência do carro. O que a gente tá conseguindo fazer agora é customizar o comportamento e a interação do carro com você. Por quê? Porque os carros já têm, lógico, né? A gente tá falando dos carros mais luxuosos, eles têm um nível de tecnologia embarcada muito grande. Só que com o tempo isso é aquelas coisas, né? Com o tempo e com o uso e com a demanda do mercado, essas coisas vão começando. Por exemplo, no Brasil, o carro sempre foi manual. Sempre. Só quem importava tinha carro automático. Hoje em dia, tem carros populares automáticos. A demanda do mercado puxa isso. A partir do momento que as pessoas começam a ver valor no fato de um carro ter toda essa sofisticação, então quer dizer que eu não preciso mais. Eu só falo pra ele que eu quero ir pro trabalho, então eu não preciso nem pegar no celular. Ou eu consigo fazer todas as minhas funções que eu precisaria pegar no celular só batendo papo com o carro? Basicamente isso. E acho que uma outra forma de simplificar isso e de mostrar que isso pode ser uma tendência na primeira versão do Apple Watch, ele era 100% dependente do celular. A última versão, ele já pode ter um chip específico e se conectar sozinho. Você não precisa do celular conectado. Por quê? Aí você começa a pensar, mas eu sempre tô com o celular no bolso e com o relógio no pulso. Por que essa diferença? Cara, porque às vezes você quer sair pra correr e não quer levar o celular, quer deixar o celular em casa, mas mesmo assim você quer ouvir a tua música, você quer estar conectado, enfim. Então acho que ainda é um sinal que não nos dá uma clareza do que vai acontecer, mas o que a gente tem clareza desse sinal o mercado vai mudar. As Big Techs estão apostando que criar sistema operacional para carro é um negócio que vai para frente, senão não teria 4 grandes empresas de tecnologia botando dinheiro no desenvolvimento desse negócio. E vocês sabem muito bem como eles operam, né? A chegar numa hora que eles notarem que os fabricantes atuais de carro não seguem na velocidade que eles acham adequado e eles já checaram que o mercado existe, a probabilidade deles começarem a fabricar os carros ele mesmo não é muito distante. Eu não duvido, porque grana pra fazer eles têm. Caixa é o que não falta. Caixa não Apple, falta, Google. não. Principalmente a Apple. É só olhar o prédio. Mas a Apple tá não sei o quê. Eu convido vocês a procurar no mapa o prédio que a Apple construiu lá na Califórnia. E assim, com caixa sobrando. E ela ainda é a maior empresa. Ela é gigantesca. Ela é maior que eu acho que eu vi um gráfico que ela é maior que o Google e que a Amazon. De market cap, acho que sim. Ele é monstruosa. Agora pra ele fabricar... mas ele vai começar um carro do zero? Não, ele compra alguma outra empresa. Tem um monte de empresa que fabrica carro por aí. Que até você nunca ouviu falar. Ou se não, eles fazem do zero também. Que é o que eles têm feito há muito tempo. Mas acho que pra gente resumir todo esse bate-papo, né? Tem um sinal muito claro de que as Big Techs estão investindo em criar sistemas operacionais para os carros. Ponto. Tem Google, Apple, Nvidia e a Tesla, que já nasceu muito nesse mundo. Então tem 4 grandes empresas de tecnologia investindo uma grana pesada nesse assunto.
O que vem a partir daí? Por enquanto são conjecturas e ideias de um futuro que a gente imagina, mas muito focado em entretenimento, telemetria, conhecer a vida do carro, entender como é que ele foi para gerar mais confiança e talvez pensar nisso numa conexão com Web3 e com blockchain. E toda essa questão de transformar o carro numa experiência mais personalizada, né? A partir daí, quando tem muito mais gente criando aplicativos e criando coisas em cima dessa plataforma, a criatividade explode, a gente passa a ver o que a gente viu nos smartphones com as lojas de aplicativo. A curva de desenvolvimento tecnológico é uma coisa... Você pega os telefones portáteis até o smartphone. Gente, assim, você pode olhar. Olhe em retrospecto o que existia até os smartphones. Era a Sony que tinha o Walkman, que era o celular que ele tinha uma saída de som melhorzinha. As câmeras nem se fala. A qualidade de imagem, assim, você tirava uma foto e imaginava, né? Nossa, que legal, é minha tia. Se você esquecesse que aquela foto era sua tia, você nunca saberia quem era. Mas não tinha nada muito sensacional. Era aquilo ali. Ele ligava, você podia ouvir música e é isso. Aí, com a vinda dos smartphones, é brutal a diferença, assim. A curva ascendente de desenvolvimento de tecnologia é absurda, é enorme. Com os carros, se isso efetivamente se provar, se o sinal que a gente tá vendo aqui, ele realmente tracionar da forma que a gente imagina, cara, provavelmente a tecnologia vai mudar como se fabricam carros. Os carros não serão mais fabricados do mesmo jeito, porque eles não vão mais acompanhar ele vai demandar que os carros sejam diferentes. Como? Não sabemos. Mas aí entra a beleza da tecnologia se você identifica esse sinal antes e se prepara para esse mundo, muito provavelmente se aproveita essa onda logo no começo e não quando ela tá quebrando, que aí você já perdeu o timing da mudança. A gente repete isso tanto aqui, mas é verdade, assim, não espere. O que a gente tá colocando? É um sinal distante, principalmente quando você pensa em mercado brasileiro, que carro aqui é luxo e não uma utilidade, mas assim, conforme a dinâmica do mercado vai mudando, a gente também pode ter esse tipo de mudança aqui. E querendo ou não, por mais que carro seja algo complicado aqui que a gente tem no mercado, se você pegar uma oportunidade da tua empresa, do teu negócio, do teu futuro, da tua futura startup, de você pensar em serviços integrados que você um dia pode vir a lançar para funcionar dentro de um carro, né? Por que não já pensar em comandos por voz? Como que eu uso voz? Como é que eu posso interpretar a voz pensando numa interface diferente que não precisa de uma tela? Muito do futuro se diz disso, as casas inteligentes, você não ter que falar, não ter mais aquele console, você simplesmente chega e fala. Acontece, mas ainda com certas limitações, ainda não é como nos filmes, mas já tem bastante. Já tem designers de interfaces de voz já. E esse é o futuro, aparentemente, para tanto casas quanto até para os carros e assim, muita criança hoje que não consegue, não sabe escrever ainda, não foi alfabetizada, consegue fazer pesquisa no Google porque simplesmente conversa com o Google. Para os carros eles podem ter aquele, quem conhece, né, que é o Heads-Up Display, né, o HUD, que você projeta no vidro as informações que você teria que olhar no painel. Quanto tempo vai demorar pra gente vender skin de Velozes e Furiosos pra aparecer no painel do teu carro? Não é um negócio. Então eu te convido a ver os valores, que tem um jogo muito famoso, que é o Fortnite, e ele vive de vender, fora os passes, né, que você compra, os passes de temporada pra poder jogar uma temporada, mas a grande fonte de receita deles é vender roupa pro personagem. Dá dinheiro? Não sei, convido a ver o quanto ele faturou no último ano. Essa é uma boa aposta. Gente, assim, às vezes a coisa vem de onde você menos espera. E aí que tá a beleza da inovação. Mas a gente tá chegando no fim de mais um episódio, espero que vocês tenham gostado. Salva o podcast no agregador que você tá escutando para conseguir acompanhar os próximos episódios e a gente se encontra numa próxima. Falou, pessoal, até a próxima.